Esse vídeo é um tutorial da ferramenta PSpice, usando a versão PSpice 9.1. O que a gente vai trabalhar nesse tutorial é a ferramenta DC Sweep, para traçar, por exemplo, a curva de resposta, tensão de saída por tensão de entrada de um amplificador operacional. A gente também vai trabalhar ferramentas básicas, como copiar a forma de onda para a área de transferência e alterar a forma gráfica, mudar o eixo dos gráficos, esse tipo de coisa. É um tutorial bem básico, tá? E desde o princípio. Então essa é a área do PSpice. Tá? Então quando instala o programa, clicar no programa Schematics, abre essa janela. Tá? Então essa é a nossa área que a gente vai trabalhar. Esse símbolo é o símbolo para escolher um componente. Então, por exemplo, agora eu vou escolher um componente que é um ganho. Tá? Então eu dou um Place and Close, posiciono o componente. Vou escolher, por exemplo, um ganho de 100. Depois, abro a janela de novo, escolho um componente, limitador. Certo? Todas as ferramentas eu posso dar um duplo clique e mudar as propriedades dela. Certo? Então, no caso do amplificador, eu dou um duplo clique e posso mudar as propriedades de ganho. No limitador, eu dou um duplo clique e posso trocar as propriedades de corte em baixo e corte em alta. Tá? Então, por exemplo, agora eu vou limitar em baixo em menos 10 volts. E o alto já está limitado em 10 volts. Então, ok. Certo? Depois, eu vou colocar agora uma fonte DC, que é o nome VDC. Vou trocar o nome para VIN. E no final, vou colocar um resistor de carga. Então, R. Ctrl R, rotaciona o componente. Certo? Então, um resistor de carga. Sempre no PSpice tem que ter um nó de terra, tá? Que é o GND. Então, no caso, vou selecionar o GND Earth aqui, posicionar. Certo? Então está tudo posicionado, só falta ligar agora. Então, para ligar, tem essa ferramenta aqui que é o Draw Wire. Aqui. Então, seleciono. Posso ligar os componentes todos. Certo? Algo muito bom no Spice para facilitar é que eu posso dar um nome para cada nó do circuito. Então, por exemplo, eu vou dar um label de VIN aqui para tensão na entrada. E vou dar um label de Vout para tensão na saída. Para facilitar também, eu vou usar um marcador de tensão. Que eu pego aqui em cima, marcador de tensão, vou posicionar na tensão de saída. Certo? Então esse é o nosso esquemático, está pronto. É esse circuito que a gente vai simular. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer a curva de Vout por VIN. Então o VIN, por exemplo, variando de menos 200 mV para 200 mV. É um exemplo. Então, como que eu faço isso? Falta agora para a gente criar um perfil de simulação. O que a gente vai simular? Qual que é a entrada, qual que é o parâmetro de simulação. Então, para isso, eu venho aqui em Análises, Setup. Eu vou escolher a ferramenta DC Sweep. Então, eu dou um checkbox no DC Sweep, clico. O tipo de sweep é uma fonte de tensão linear. O nome dela é VIN. O valor inicial é menos 200 mili. Valor final 200 mili. E vou pôr um passo, um incremento de 1 mili, por exemplo. Dou um OK e fecho. Certo? Agora eu tenho que salvar esse esquemático. Tá? Então, por quê? Se eu pedir para rodar em Análise Simulate, ele vai falar que tem que ser salvo antes de gerar o netlist. Então, por exemplo, vou salvar o esquemático, criar uma pasta na área de trabalho. Tutorial. E salvar o esquemático nessa pasta. Agora ele está salvando o esquemático e já roda a simulação. A partir do momento que ele roda a simulação, ele acessa um outro programa, que é o Orcade PSpice AD Demo. E nele ele já abre um gráfico. Esse gráfico é sempre o marcador que a gente colocou de tensão. Tá? Tem como mudar isso, mas o default dele é que ele vai fazer um load no marcador de tensão.
O eixo X é sempre o nosso parâmetro de simulação. No caso, a tensão de entrada Vin, que está variando de menos 200 mV até 200 mV. Tá? E a tensão de saída depende do marcador. No caso, está de menos 10 até 10. Certo? Então a gente vê aquela curva característica do amplificador ideal com saturação. Né? E ele satura exatamente em 10 volts. Algo que é importante aqui, eu posso editar, por exemplo, os eixos. Por exemplo, dar um duplo clique no eixo Y. Eu posso definir os valores de máximo e mínimo. Certo? Por exemplo, coloquei de menos 15 a 15 volts. E aí dá para ver bem o gráfico, como que é o comportamento. Outra coisa que eu posso editar, eu posso clicar com o botão direito aqui nesse quadrado, no caso da forma de onda, clicar em propriedades. E eu posso trocar as características do traço aqui. Por exemplo, eu vou deixar o traço um pouco mais espesso. Fica mais fácil de ver. Certo? Todas as formas de ondas que vocês geram com o seu Spice, vocês vão ter que entregar um relatório contendo essa forma de onda, por exemplo, um documento no Word. Como que, a partir dessa curva, o jeito mais fácil de chegar e copiar algo que fique bem esteticamente para o Word, já está pronto no Spice. Eu venho aqui em Window, Copy to Clipboard. Aí ele tem uns parâmetros, é só clicar em OK. Depois vem no Word, ele já está na área de transferência. Tá? Então é só dar um colar, que ele já vai colar o gráfico. Aí vocês podem fazer os comentários na curva. Outra ferramenta que é importante aqui é o uso dos cursores. Então eu estou aqui na área do PSpice, posso clicar num cursor, e aí ele corre na forma de onda. Por exemplo, esse ponto do cursor, ele está em menos 10 volts e em menos 132 milivolts. Então menos 10 no eixo Y e menos 132 no eixo X. A gente vê que até 100 milivolts ele mantém menos 10 e depois ele começa a crescer. Tá? Se eu precisar marcar um ponto aqui no cursor, é esse símbolo aqui, Mark Label. E ele já vai marcar os dois pontos, X e Y. E quando eu copiar isso para a área de transferência, ele vai copiar essas marcações também. Tá? Então essa é a ferramenta dos cursores. Você pode trabalhar com os cursores em delta também, né? São dois cursores. E aí você pode medir um delta X ou delta Y usando esses cursores. Então essa é a ferramenta básica do PSpice. Nesse caso a gente traçou as formas de onda. A forma de onda Vout usando esse cursor. Tem também como escolher exatamente qual forma de onda vai ser traçada. A gente vai ver isso no segundo tutorial. Tá? E essa foi a ferramenta DC Sweep. Sempre que eu preciso fazer um gráfico em função de uma tensão DC. Aí eu uso sempre a ferramenta DC Sweep. Então é isso, obrigado galera e até o próximo vídeo.